Uma vez juntou-se enorme multidão na praia em torno de Jesus, enquanto ensinava, pelo que entrou num bote e sentou-se falando dali. Tinha o costume de ensinar o povo, contando-lhe parábolas. Foi assim que contou uma delas. Ouçam bem. Um lavrador resolveu semear um pouco de grão. Todavia, enquanto o espalhava pelo campo, parte da semente caiu num caminho, e as aves vieram e, apanhando-a no chão duro, comeram-na. Outra parte caiu em terra pouco profunda, com pedras por baixo. Cresceu depressa, mas logo murchou. Com o calor do sol, morreu, porque as raízes não conseguiam alimentar-se naquele solo pouco fundo. Outras sementes caíram entre espinhos, que não tardaram a crescer e a sufocar as plantas tenras, pelo que não deram grão. Mas algumas sementes caíram em terra boa, e deram 30 vezes o que o lavrador semeou, algumas delas até 60 ou 100 vezes tanto. Se têm ouvidos, ouçam. Mas se não conseguem entender esta ilustração tão simples, como compreenderão vocês a outras que vos hei de dar? O semeador de quem falei é qualquer pessoa que leva a mensagem da boa nova de Deus aos outros. O caminho duro, onde caiu algumas das sementes, representa o coração de alguns daqueles que ouvem a mensagem de Deus. Satanás, porém, logo acode para que a esqueçam. A terra com muitas pedras representa os que ouvem a mensagem com alegria, mas tal como as plantas com raízes não muito fundas, embora o princípio o crescimento seja animador, murcham mal, começa a perseguição. A terra de espinhos representa o coração dos que estudam as boas novas e as recebem. Todavia, bem cedo se fazem sentir os cuidados da vida, as delícias das riquezas, as tentações, tudo isso aparece e expulsa a mensagem de Deus do seu coração, de modo que não dão fruto nenhum. Mas a terra boa representa o coração daqueles que verdadeiramente aceitam a mensagem de Deus e produzem uma colheita abundante, para ele 30, 60 ou até 100 vezes tanto quanto foi semeado no seu coração. Jesus perguntou-lhe: quando alguém acende um candeeiro, será que coloca uma caixa por cima para esconder a luz? Claro que não. A luz assim não seria nem serviria para nada. Um candeeiro coloca-se num lugar alto para brilhar e ser útil. Tudo quanto agora está escondido acabará por vir à luz. Se têm ouvidos, ouçam. Deem atenção ao que ouvem. Quanto mais o fizerem, melhor entenderão o que vos digo. Quem obedecer à palavra de Deus receberá mais compreensão. Aquele que ouve e não obedece, até o pouco que se possa compreender lhe será tirado. Vou mostrar-vos outra maneira de explicar com que se parece o reino de Deus. Um lavrador semeou o seu campo e foi-se embora. Enquanto os dias passavam, as sementes foram crescendo, sem a sua ajuda, pois era a terra que fazia as sementes crescerem. Primeiro foi uma folha que apareceu. Mais tarde formaram-se as espigas de trigo, até que por fim o grão amadureceu. Então o lavrador veio logo com a foice e tratou de colher. Como vos descreverei o reino de Deus? Que história contarei para explicar? É como uma semente de mostarda muito pequenina, que, embora seja uma das sementes de menor tamanho, vai crescendo e se transforma numa das maiores plantas que há, como grandes ramos onde as aves podem fazer os ninhos e abrigar-se. Servia-se de muitas ilustrações, assim para ensinar o povo até onde ele podia entender. Diante do povo só ensinava por meio de parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos explicava-lhes o que pretendia dizer. Ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para a outra margem do lago. Entraram no barco, onde ele já estava e começaram a travessia, deixando a multidão para trás, embora os seguissem outros barcos. Mas logo se levantou o grande temporal, ondas enormes começaram a arrebentar dentro do barco, que, quase cheio de água, corria grande perigo de ir ao fundo. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos acordaram-no, gritando: Mestre, não te preocupas que estejamos quase a morrer afogados? Então repreenderam o vento e disse ao mar: Aquieta-te. O vento parou, fazendo uma grande calma. Porque estavam com tanto medo? Ainda não têm confiança em mim? Eles, tomados de espanto, diziam uns aos outros: Quem é esse homem que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Chegaram então ao outro lado do mar,
a terra dos Gerasenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia tomar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe Jesus, correu e o adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. Saindo então os espíritos imundos entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam, e anunciaram às cidades e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado e vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como te teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos os seus admiravam. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo viu a Jesus, lançou-lhe aos pés, e lhe rogava com instância, dizendo: Minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas, e lhe imponhas as mãos para que sare viva. E Jesus foi com ele e seguia-o numa grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto lhe possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: Se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem me tocou as vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, consciente do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga e a quem disseram: A tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém a acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço e os que choravam e faziam grande pranto. Entretanto, disse-lhes: Por que fazeis alvoroços e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riam-se dele, porém, ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele vieram, entrou onde a menina estava, E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomados de grande espanto. Então ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou-lhe que dessem de comer.